Olá, meu querido aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Administrativo. Nós vamos estudar agora a responsabilidade civil do Estado. A primeira coisa que você precisa saber é o que é responsabilidade civil, independente de ser a responsabilidade do Estado ou não. A responsabilidade civil, ela pode ser dividida em responsabilidade contratual e responsabilidade extracontratual. A responsabilidade contratual é aquela decorrente de um contrato, de um acordo bilateral, que pode existir tanto em relação aos particulares, como em relação à própria administração pública. Nesse caso, a administração pública se submete aos ditames, ao regramento específico relacionados aos contratos administrativos. E a responsabilidade extracontratual, não há um pacto de vontade, não há um acordo entre as partes, não há bilateralidade. Acontece quando uma parte vem e causa dano à outra parte. E, por conta desse dano, surge para a pessoa que sofreu o dano o direito de pedir para quem causou a reparação desse dano. A responsabilidade civil, portanto, é baseada, ela vem de origem do direito civil, direito privado, relações entre particulares. Então, por exemplo, você está passeando com o seu carro e, de repente, um cidadão cruza o sinal vermelho e bate na sua porta. Esse cara, mediante um ato ilícito, bateu na sua porta, te provocou um dano diretamente relacionado com o ato ilícito praticado. Qual é o ato ilícito praticado? Furar o sinal vermelho. Tá? Te praticou um ato ilícito, te causou um dano diretamente relacionado e o ato, além de ser ilícito, ele é decorrente de, nessa hipótese, se o cara tinha a intenção manifesta de bater na sua porta de dolo, ou se simplesmente ele agiu imprudentemente, ele agiu com culpa. Nesse caso, surge para você o direito de ver os seus prejuízos ressarcidos perante o causador do dano. Beleza? É isso que nós vamos estudar, só que trazendo essa realidade do direito particular para o direito público, para as relações envolvendo o Estado. Na responsabilidade do direito civil, prevista lá no Código Civil de 2002, nós temos a conjugação dos artigos 186 e 187 do Código Civil com o artigo 927 do mesmo Código, tá? Dito isso, nós temos aqui como elementos para a responsabilidade civil 4. Vamos lá. 4 elementos para a responsabilidade civil para a gente conseguir entender bem a responsabilidade do Estado em situações parecidas. Primeiro, conduta. Conduta ilícita. Segundo, dano. Que dano? Qualquer tipo de dano. Pode ser dano material? Pode ser dano material. Pode ser dano moral? Pode ser dano moral. O que é dano moral? Dano moral é aquele dano que inflige a pessoa, que ele causa angústia, ele causa sofrimento e faz com que ele tenha o direito de ressarcimento por conta desse sofrimento que ele teve. Além do dano moral, o STJ considera como um dano autônomo, que parece ser uma subespécie de dano moral, o dano estético. E o STJ tem um entendimento consolidado de que é possível a acumulação entre dano moral e dano estético. Tá? Então, se aparecer isso na sua prova, eventualmente é possível pedir ressarcimento por dano material, por dano moral e por dano estético. Beleza? Mas tem que ter dano. Terceiro, nexo de causalidade ou nexo causal. O que significa isso? Significa que nós temos que ter a conduta causando como resultado dela diretamente o dano. Beleza? Então imagine você, qual que é a conduta no exemplo que eu dei? A conduta é furar o sinal vermelho, furou o sinal vermelho. Dessa situação, surgiu o resultado? Colisão lateral na porta do seu veículo? Surgiu. Então nós temos aqui um nexo de causalidade, relação entre conduta e o dano causado. Nexo entre as duas, beleza? E por fim, culpa. Culpa em sentido amplo. Culpa em sentido amplo se subdivide em duas espécies, né? Duas espécies. Primeiro delas, dolo. E segundo, culpa estrito sensu ou culpa, simplesmente culpa, né? Culpa em sentido estrito. O dolo é a vontade e consciência. O cara quer e tem a consciência do que ele vai provocar para realizar o resultado. No exemplo que eu dei, o cara cruzou o sinal vermelho com a intenção manifesta de bater no seu carro. Ele teve o dolo, teve a vontade e consciência conjugados para a obtenção do resultado que ele teve. Culpa não. Culpa se subdivide em 3 outros aspectos: imperícia,
imperícia que estabelece uma violação de um dever técnico, de uma não observância técnica, imprudência, que é a culpa em seu aspecto positivo, o cara pratica um ato com imprudência, sem o seu necessário dever objetivo de cuidado, e imperícia. Imperícia, imprudência ou negligência, perdão. Imperícia, imprudência ou negligência, aspecto negativo da culpa. Negligência. O cara não faz o que deveria fazer. Beleza? Então esse é o desenhão da responsabilidade civil no direito civil. Trata-se da chamada responsabilidade subjetiva. O agente, o praticante da conduta que causou o dano, só vai responder pelo dano causado caso tenha praticado um ato ilícito e caso esse ato ilícito tenha sido praticado com dolo ou com culpa. Responsabilidade subjetiva. Tranquilo? Beleza. Dito isso, nós sabemos como é a responsabilidade civil entre os particulares hoje, no Brasil, de acordo com a disciplina do Código Civil. Agora, nós vamos observar como que se deu a evolução à responsabilidade civil do Estado. Tá, eu já adianto para você que atualmente a responsabilidade civil do Estado tem regramento constitucional, lá no artigo 37, parágrafo 6º da sua Constituição Federal, que define hoje, sem sombra de dúvidas, que a responsabilidade civil do Estado é uma responsabilidade objetiva. Lembra que eu acabei de falar que a do direito civil é subjetiva? A responsabilidade civil do Estado é objetiva. Portanto, ela não exige dolo e culpa. Isso nós temos hoje. Agora, como que nós chegamos nisso? A evolução da responsabilidade civil do Estado, não no Brasil, no mundo, para que se chegasse a essa teoria que se adota hoje, que é a teoria do risco administrativo. Então, a evolução histórica. A primeira das vertentes surgidas ao tratar da responsabilidade do Estado, estabeleceu que o Estado, na verdade, não deveria ser responsável por nada. Isso se seguiu até meados do século XIX, 1850 mais ou menos, que é a teoria da irresponsabilidade do Estado. Teoria da irresponsabilidade do Estado. Segundo essa teoria, normalmente vem na doutrina, quando você for ler qualquer manual de direito administrativo, ela vai estar escrita assim, ó, uma expressão em inglês. The king can do not wrong. O que significa isso? O rei não erra, querido. O rei não erra. E no desempenho das suas atividades estatais, para que se proveja o bem comum, o rei está isento de responsabilidade nenhuma. Tudo que for feito é em nome da coroa, em nome do rei. A pessoa do Estado, apesar de eu ter falado em bem comum aqui, a figura, a pessoa não é a palavra mais adequada, a figura do Estado se confundia nessa época com a própria figura do rei. Então o Estado causando dano era o rei causando dano. E o rei causando dano ele não pode ser responsabilizado. Por quê? Porque o rei não erra. Tá? O rei não erra. Essa era a teoria da irresponsabilidade. O Estado não respondia por danos causados a particulares. O Estado não respondia por danos causados aos particulares. Essa situação perdurou, como eu disse, até o meio do século XIX. Em alguns lugares só veio a ser extinto do ordenamento jurídico, como nos Estados Unidos, em 1946. Uma coisa inimaginável, né? 1946 está aí e o Estado não respondia por nada, por nenhum dano causado pelos seus agentes, pelos seus órgãos, por quem quer que praticasse alguma conduta que viesse a causar dano. Evoluindo da teoria da irresponsabilidade, surgiu a teoria da responsabilidade com culpa. Tá? Essa teoria da responsabilidade com culpa tem inspiração civilista. Não é considerada uma teoria publicista da responsabilidade civil do Estado. Por quê? Porque ela dividia a atuação do Estado em dois tipos de atos. Os atos de império e os atos de gestão. Os atos de império e os atos de gestão. Os atos de império praticados pelo Estado seriam aqueles atos típicos. Atos típicos
de Estado, submetendo o particular. Como assim? Você lembra quando você estudou lá direito os atos administrativos, submetendo o particular? Os atos administrativos, você viu que como um dos atributos do ato administrativo nós tínhamos a imperatividade. A imperatividade não está presente em todos os atos administrativos, está presente somente naqueles atos que impõem obrigação aos particulares. Por quê? Porque ele decorre de um poder de império do Estado. O Estado não impõe unilateralmente a sua vontade ao particular. Não interessa a vontade do particular. O Estado vai lá e impõe a ele, como uma manifestação do seu poder de império. Exatamente esses atos típicos de Estado, que submetem, que impõem obrigação aos particulares, é que são considerados atos de império, nessa classificação, nessa divisão. Enquanto que nos atos de gestão, o Estado atua em pé de igualdade com o particular. Tá. Feita essa distinção, como que se fazia a apuração da responsabilidade do Estado? Nos atos de império, irresponsabilidade. Não responde. Irresponsabilidade. Então, em relação aos atos de império, o Estado não responde. Em relação aos atos de gestão, nós tínhamos a necessidade da verificação da culpa. Culpa estrito sensu, lida como dolo, ou culpa lato sensu, tida como dolo, ou culpa estrito sensu. Certo? Então nós tínhamos aqui teoria da responsabilidade com culpa. Em atos de império, permanecia a irresponsabilidade. Em atos de gestão, o Estado, em que o Estado atuava em pé de igualdade com o particular, exigia-se, para que houvesse a reparação, a presença do elemento subjetivo, culpa, em sentido amplo, que representa dolo ou culpa. Beleza? Segunda fase aí da evolução histórica da responsabilidade civil do Estado. Tá, mas não é assim hoje ainda. Então é sinal que nós tivemos mudança nesse meio tempo. E também não respondia satisfatoriamente a teoria. Os estudiosos criticavam a teoria da responsabilidade com culpa, de cunho civilista, porque os atos, segundo eles, a atuação do Estado é indivisível e deveria ter uma fórmula única para a solução da responsabilidade do Estado em relação aos seus atos praticados, sem essa distinção entre ato de império e ato de gestão. Tá? Visto isso, foi superada também essa teoria com o estabelecimento da teoria da responsabilidade subjetiva. Exatamente naqueles termos civilistas que a gente viu. Aqui precisava ter a conduta, precisava ter o resultado danoso, o nexo causal entre a conduta e o resultado danoso e culpa. Só que, o Estado também, aliás, o particular não poderia ficar submetido à necessidade de demonstrar a culpa por parte da administração pública. E com isso também, essa perspectiva civilista, aqui também uma teoria civilista da responsabilidade do Estado, ficou superada. Não bastava para solucionar os conflitos uma teoria de responsabilidade puramente subjetiva por parte do Estado. Seguindo aí, a gente passou para o início das teorias publicistas acerca da responsabilidade civil do Estado. Aqui começa a surgir um aspecto próprio do direito público para tentar definir a melhor forma de fazer com que o Estado respondesse pelos seus danos, aliás, pelos danos causados aos particulares. E daí surgiu a teoria de origem francesa da culpa administrativa, que não era simplesmente uma teoria de responsabilidade subjetiva, mas uma teoria relacionada a situações em que ficava impossível identificar quem que era o agente que provocou o dano. Note você que nessa situação em que você não consegue precisar quem foi o agente que provocou o dano, o agente do Estado, qual foi o servidor, qual foi o funcionário que fez com que aquele dano chegasse a acontecer, era impossível comprovar o dolo e culpa. Por isso também que a teoria da responsabilidade subjetiva foi superada, surgindo daí a teoria da culpa administrativa, também chamada de falta do serviço ou culpa anônima, justamente por conta dessa impossibilidade de se precisar, de se estabelecer com rigor quem era o agente que provocou a conduta danosa. Diante disso, não interessava mais saber quem provocou a conduta danosa, mas sim verificar se houve a falta do serviço. Se o serviço foi prestado com deficiência,
se o serviço não foi prestado ou se o serviço foi prestado com atraso. Responsabilidade decorrente da falta do serviço ou da culpa anônima podia se dar em razão de 3 situações distintas. Primeiro, não teve serviço prestado. Segundo, o serviço não funcionou direito. E por último, o serviço foi prestado, mas foi prestado com atraso. E isso causa a responsabilidade da administração pública. Nós vamos ver que a teoria da culpa administrativa é adotada ainda hoje em relação à responsabilidade do Estado por omissão, quando o Estado deixa de fazer alguma coisa. Nós temos algumas boas discussões sobre o tema, mas chega a ser um certo consenso na doutrina a adoção da teoria da culpa administrativa na responsabilidade do Estado em situações de omissão estatal. Falta de serviço, serviço que não funcionou, serviço prestado com deficiência, com atraso. Beleza? Aqui nós estamos diante de situações omissivas. Superada a teoria da culpa administrativa, que não resolvia o problema sob a ótica das ações, das condutas positivas dos agentes públicos, chegou-se à teoria do risco, fundada no argumento de que o Estado, como protetor do bem comum, desempenha uma atividade que gera riscos de causar dano a outros. Por conta do seu objetivo principal, que é promover o bem comum, nada mais justo que todos, de maneira objetiva, por conta desses riscos inerentes à atividade, arquem com os prejuízos advindos dela. Como assim? Nós temos que proteger o bem comum. Para proteger o bem comum, teremos situações em que causaremos danos a terceiros. Nada mais justo que todos arquem, no caso o Estado, de maneira objetiva com o ressarcimento desses custos. Teoria do risco. Teoria do risco. Fundado no risco da própria atividade de defesa do bem comum do próprio Estado. Teoria do risco tem 2 acepções, tá? Se divide em teoria do risco integral e teoria do risco administrativo. Teoria do risco integral e teoria do risco administrativo. A teoria do risco impõe que o Estado responde pelos danos causados, independente de culpa. Independente de culpa. Então, naquele desenho civilista que a gente fez, nós teríamos, ao invés de 4, 3 elementos. Primeiro, conduta. Conduta tida por alguns como fato administrativo. O fato administrativo, você já sabe que é a realização material da atividade administrativa. Então, é o fazer administrativo propriamente dito. Não é no papel que manda fazer. É a realização material da atividade administrativa. Essa conduta pode ser lícita ou ilícita. Olha só. Já começamos a distinguir da visão civilista. Segundo, dano. Terceiro, nexo causal. Nexo causal entre conduta e dano. Para ver se o troço tem nexo causal ou não tem nexo causal, você tem que eliminar, fazer a teoria da eliminação hipotética, que você talvez já tenha visto lá no direito penal. Teoria da equivalência dos antecedentes, você faz uma supressão hipotética da situação que poderia ter sido causa do resultado. Opa, tirou essa conduta daqui, o resultado teria acontecido da mesma forma? Teria, então isso aqui não é causa. Então não há nexo causal entre conduta e resultado. Opa, se tirou essa conduta daqui e o resultado sumiu, é sinal de que o resultado é causa da conduta e, portanto, há nexo causal. Então nós temos conduta, lícita ou ilícita, dano e nexo causal, na teoria do risco. Mas nós temos aqui 2 vertentes e precisamos distingui-las. Teoria do risco integral, nós não temos a possibilidade de termos causas de exclusão ou de atenuação da responsabilidade. Não há. Tá? Por que eu não coloquei não há aqui? Não há causas de exclusão ou atenuação da responsabilidade.
Então aqui o Estado responde por fato de terceiro? Responde por fato de terceiro. O Estado responde por culpa exclusiva da vítima? Responde por culpa exclusiva da vítima. Não interessa. O dever de proteção é tão grande, tão severo, que o Estado, que a situação não admite exclusões de responsabilidade e nem atenuações de responsabilidade. Você quer um exemplo? Primeiro exemplo que não é unânime na doutrina, que é a responsabilidade do Estado por danos nucleares causados. Nós temos uma lei federal que regula a responsabilidade do Estado a respeito dos danos nucleares causados, e nesse caso lá tem umas previsões que excluem a responsabilidade. Por isso que tem essa dúvida, aliás, esse choque entre entendimentos de ser ou não uma responsabilidade decorrente do risco integral. Lá nós temos essa possibilidade de algumas excludentes de responsabilidade. Temos autores que defendem, como a professora Maria Silva Zanella de Pietro, Celso Antônio Bandeira de Mello, que o risco é integral nos danos nucleares, mas nós temos, do outro lado, o José dos Santos Carvalho Filho, que diz que é só responsabilidade objetiva. Eu vou te falar como é que está caindo o dano nuclear na prova, como é que vai aparecer para você. O dano nuclear vai aparecer na sua prova falando que a responsabilidade é objetiva. Dificilmente ele fala que é risco integral. Se falar que é risco integral, é porque ele está exigindo de você a posição da professora Maria Silva e do professor Celso Antônio. Aí você pode marcar. Tá? Mas em geral, ele só pergunta se é objetiva. É objetivo. Quanto a isso, não tem dúvida. Tá? Mas risco integral, temos como exemplo a possibilidade de danos nucleares e temos um exemplo mais evidente, previsto na Lei 10.744 de 2003, que estabelece a responsabilidade da União no caso de ataques terroristas a aviões brasileiros matriculados no Brasil. Ataques terroristas ou ataques decorrentes de guerra. Nesse caso, o Brasil, a União, melhor dizendo, se coloca como responsável por fato de terceiro. Quem pratica o fato é quem está na guerra, quem pratica o fato é o terrorista e, nessas situações, a própria União assume a responsabilidade. Nesse caso, risco integral. Outro exemplo legal que pode aparecer para você, que tratou de situação entre particulares, mas com maior razão pode aparecer em relação ao Estado, que é o risco integral nos danos ambientais. Risco integral nos danos ambientais. Recentemente, o STF entendeu que nos danos causados ao meio ambiente, a responsabilidade do causador do dano é pela teoria do risco integral. Olha a situação que o Supremo apreciou. Uma empresa, tá, que poderia muito bem ser o Estado, porque o Estado responde também por dano ambiental. Uma empresa que produzia resíduos tóxicos. E ela deixou esses resíduos tóxicos em um terreno de sua propriedade. Esse terreno de sua propriedade estava devidamente cercado e com placas de aviso. E daí um piá, voltando da escola, pulou no terreno, sofreu queimaduras nos pés e foi embora. Depois por conta do dano ao meio ambiente. E foi embora. Depois entrou com uma ação pedindo danos morais, por conta da lesão sofrida. O Supremo diz que responde. Olha só, foi o piá que pulou dentro do terreno. Culpa exclusiva da vítima, se fosse teoria do risco administrativo, como eu vou falar daqui a pouco. Mas no caso do risco integral, que foi o Supremo entendeu, falou que existe o dano ao meio ambiente individual. Que o piá tinha direito de passar por um terreno sem ter os pés queimados. E nessa situação, reconheceu o risco integral. Risco integral. Não há causa de exclusão da responsabilidade nem de atenuação da responsabilidade. Mesmo advindo de fato da vítima ou fato de terceiro, será responsável. Temos aqui somente algumas situações excepcionais em que a administração pública, em que o Estado responde os danos por eles causados a terceiros com base na teoria do risco integral. Não é em toda a situação, não é a regra, tá? Só nesses exemplos que eu dei. A regra tá aqui, ó, teoria do risco administrativo, que ao contrário da teoria do risco integral, admite causas de exclusão ou atenuação da responsabilidade. Por exemplo, se para o evento danoso a vítima concorre, a responsabilidade é atenuada. A administração só vai sofrer a imputação daquela responsabilidade na medida que ela concorreu para o resultado. Um exemplo controverso, mas que foi julgado pelo STJ, o paciente de um hospital público,
se jogou da janela. O paciente de um hospital público se jogou da janela e se suicidou, morreu. Responde o Estado pelo dano ou não? Segundo o julgamento, não responde. Por quê? Porque a culpa exclusiva da vítima. Foi o cara que com suas próprias pernas pulou da janela e morreu. Então, ele tem aqui uma causa de exclusão da responsabilidade do Estado. Por que eu disse controvérsia? Porque nós temos algumas situações, como seria o caso do hospital, em que a administração pública tem o dever de cuidado em relação àquela pessoa. E mesmo que ele se mate lá dentro, a administração tinha o dever de evitar aquele resultado. E em algumas situações, como no caso de preso, que se suicidou dentro da cela, o Supremo entende que é cabível a indenização por responsabilidade civil objetiva do Estado. Tá? É por isso que é controverso, mas esse exemplo é uma evidente situação de culpa exclusiva da vítima. Vamos pegar um que é mais simples, que não tem controvérsia nenhuma. Está passando o ônibus da prefeitura, na rua do cara, e o cara está louco para se matar e ele pula na frente do ônibus. Morre. Conduta, nexo causal e dano. Está tudo ali. Por que a administração pública não responderia por esse caso? Por que o Estado não responderia objetivamente por esse caso? Porque nós temos uma causa de exclusão de responsabilidade. Ali, a culpa é exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima é uma causa de exclusão da responsabilidade. Caso a vítima concorra, mas não tenha culpa exclusiva, atenua-se a responsabilidade do Estado. Diferença entre o risco integral e risco administrativo. Diferença entre o risco integral e risco administrativo. No risco integral, não são admitidas causas de exclusão da responsabilidade. No risco administrativo, são admitidas. Beleza? Regra no direito brasileiro. Risco para a responsabilidade civil do Estado, pelo amor de Deus. Responsabilidade civil do Estado. Risco administrativo. Existem situações em que responde pelo risco integral? Existem situações que respondem pelo risco integral. Para a parte da doutrina e para algumas bancas de concurso, dano nuclear, dano causado por terrorista ou guerra a aeronaves brasileiras. E, no caso do risco ambiental, recente decisão do STF, risco integral. Beleza? É isso aí, a gente fica por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.